Olá, meu caro amigo, como está? Vamos refletir mais uma vez na palavra de Deus em mais um texto que vamos refletir nesse momento. Vamos ler o livro de Êxodo capítulo 14. Vamos ler 3 versos, verso 15, verso 21 e 22. Êxodo capítulo 14, verso 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Esse texto narra um pouco como foi a partida do povo de Israel, que era escravo do Egito. Moisés foi designado para tirar o povo de Deus daquele sofrimento de escravidão. E não foi fácil passar por aquela provação, por aquela situação, porque o povo, quando eles estavam a caminho da terra prometida, que Deus os havia prometido desde o tempo de Abraão, eles passaram por situações, muita espera, porque o faraó não queria libertá-los. E quando o faraó os libertou, eles partiram. Eles se encontraram em duas encruzilhadas. Primeiro que o faraó, junto com seu exército, começou a persegui-los. O faraó queria encontrá-los e matá-los. Mas do outro lado também estava um mar, onde não havia como passar. Então o povo ficou com muito medo. De um lado, um exército sanguinário e do outro lado, um mar que não havia como passar. Ou você morreria pela espada do faraó, ou você tentaria nadar e morreria afogado. Muitos dos que estavam ali começaram a questionar: Moisés, por que nós estamos aqui? Será que não havia sepulcro o suficiente no Egito para nós virmos morrer aqui? Muitos começaram a ter medo do que estava acontecendo. Mas Moisés, inspirado por Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, por que estás parado aí? Diga para o meu povo que marchem. Amigos, essa história é impressionante porque, mesmo em meio a situações difíceis, dificuldades que enfrentamos, Deus sempre diz para o povo dele: marchem, não parem, confiem. Naquele momento, o povo estava com muito medo do que poderia acontecer, mas em nenhum momento Deus deixou de olhar para aquele povo. Deus estava ali como uma nuvem protegendo-os. Deus estava do lado deles. Deus nunca os deixou desamparados. Hoje nós vivemos um momento de turbulência em nossas vidas. Estamos sofrendo com doenças, como a doença principal que está assolando o mundo todo, uma doença que fez o mundo parar. Então isso não é uma questão fácil, mas mesmo assim, em meio a tantas dificuldades, nós olhamos para um lado e vemos uma doença que traz sofrimento, traz morte. Nós vemos desemprego, nós não vemos uma situação onde nós podemos trabalhar facilmente. Nós vemos pessoas passando necessidades. Nós nos encontramos, assim como aquele povo lá, em partida para a terra prometida, em uma encruzilhada, onde nós naturalmente não vemos solução. Mas nós em alguns momentos esquecemos do poder de Deus, e é isso que nós não devemos fazer. Assim como aquele povo estava com medo, muitos pensaram e quiseram voltar para a escravidão. Nós muitas vezes pensamos: por que isso está acontecendo? Era melhor vivermos de uma forma que estávamos vivendo antes do que passar por um sofrimento que estamos passando. Mas Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que está acontecendo em nossas vidas é plano de Deus. Não digo que Deus mandou uma doença para assolar o mundo, claro que não, Deus não faz isso, mas Ele permitiu que isso acontecesse para que nós nos fortalecemos a cada dia, para que nós façamos assim como Ele designou a Moisés: diga para o meu povo, marchem, não parem,
continuem confiando, continuem acreditando no meu poder. Deus fala para a gente constantemente: não desistam de mim, eu estou olhando por vocês. Deus nunca desamparou os filhos dele, Deus nunca irá nos desamparar. E a história relata que o povo de Israel foi vitorioso, porque o que aconteceu nos versos 21 e 22 é extraordinário. No capítulo 14 de Êxodo, Moisés seguiu como Deus disse, ele não teve medo, ele seguiu em frente. No momento que ele tocou a água, o mar se abriu. E aí está um milagre que nós não podemos compreender, nós não conseguimos compreender a magnitude de Deus, o grande poder que Deus tem e Deus faz por cada um de nós. Deus fez o que naquele momento acho que não passou na mente de nenhum daquele povo, de ninguém, milhares de pessoas, acho que ninguém conseguiu imaginar que Deus poderia fazer aquilo. E Deus fez. Deus abriu o mar e o povo passou no meio de um mar a pé enxuto. Eles não molharam nem as sandálias para passar. E os perseguidores, os que estavam querendo matar os exércitos do faraó, veio atrás deles e foram mortos afogados. Nossos inimigos, Deus derruba por terra. Nós só precisamos acreditar, confiar no plano de Deus, seguir sempre em frente. Deus diz: marchem, não parem, confiem, peçam a minha ajuda. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Não estou dizendo que nós devemos viver nesse mundo de pandemia, nesse mundo onde a restrição social, o isolamento social é um passo fundamental. Não estou dizendo que nós precisamos ir para as ruas e fazer a nossa vida natural, não, não é isso. Estou dizendo que nós devemos marchar, orar, confiar na provisão divina. Isso é seguir em frente, confiando no plano de Deus, seguir em frente e acreditar que amanhã é designatário de Deus. O amanhã vem se Deus permitir, e se Deus permitir, não há nada que vai impedir o amanhã. Não vai ser uma doença, não vai ser uma guerra, não vai ser nada. Se Deus fez um plano para nós amanhã, nós temos que confiar no plano de Deus. Nós devemos marchar sempre ao alcance de Deus, não viver atrás de dinheiro, atrás de coisas supérfluas. Nós devemos marchar sempre em direção a Deus, buscar sempre a orientação divina, porque nessa vida Jesus disse que nós passaremos por situações difíceis, mas nós poderíamos confiar na provisão divina. Nós poderíamos confiar de que o que Deus preparou para cada um de nós é muito maior do que nós estamos vivendo aqui. Isso que nós passamos aqui não é nada comparado à grandeza das alegrias, das coisas boas que viveremos na terra que Deus preparou para cada um de nós. Nós precisamos nos preparar, nos preocupar um com os outros aqui, orar um pelos outros, ajudar quem nós pudermos ajudar e aceitar a ajuda de quem pode nos ajudar também. Às vezes somos egoístas, queremos enfrentar nossos problemas nós mesmos, mas se alguém pode te ajudar, aceite a orientação divina, ajudar e ser ajudado. Que nós, amigos, nós possamos a cada vez mais crer de que Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus está sempre à nossa disposição para nos ajudar, para nos guiar, para nos guardar. E não importa o que aconteça nessa terra, tudo está no controle de Deus, tudo é direção divina e o que Ele está preparando para nós é muito maior. Nós só precisamos nos preparar em oração, em jejum, em coisas que agradam a Deus, ajudar o nosso próximo. Nós possamos sempre crer que Deus pode todas as coisas. Ele pode abrir o mar, Ele pode tirar todo sofrimento, toda angústia do seu coração, todo medo e pode colocar alegria. Nós precisamos confiar na provisão divina, confiar de que Ele é um Deus soberano, que pode todas as coisas. Se você crê, ore comigo agora. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Pai querido, por, mesmo em situações difíceis, o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. O Senhor foi capaz de abrir um mar para que toda a multidão pudesse passar. Que nós também, Senhor Deus, possamos seguir em frente, buscando ao Senhor em cada momento, não desistir de buscar, de ver a Tua face. Que o Senhor possa iluminar a nossa vida, Pai querido, tirar o nosso medo, a nossa angústia, para que nós possamos ver a Tua face a cada dia. Ilumina, Pai querido, cada família que está sofrendo com enfermidades, com medos, com coisas que trazem dor ao coração. Só possa limpar, purificar a nossa mente, o nosso caráter.
nós possamos, Senhor Deus, ser mais parecidos contigo, ser mais iguais a Jesus Cristo, que sempre foi próximo de ti, fiel a ti, e que, mesmo passando por provações, dificuldades, ele sempre foi fiel a ti, Pai querido. Perdoe, Senhor, nossos pecados, ilumina cada filho teu na face da terra, cada criança, cada adolescente, cada idoso, cada família, cada lar. Só possa iluminar cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer.